Boa noite! No Jornal da Câmara desta quinta-feira, você vai rever quando o projeto Jiu-Jitsu nas escolas foi destaque em sessão plenária. Conforme o vereador, a arte marcial pode ajudar a melhorar o desenvolvimento pedagógico e social dos pequenos atletas. Lembre ainda a visita dos alunos do Colégio Bom Conselho. Eles conheceram a rotina do Parlamento Municipal no mês de junho. Como é que acontece a vida no sentido de como é governado o nosso município, né? A gente viu primeiro na parte teórica, mas a gente precisava ver também na prática. E o vencedor do concurso Oratória nas Escolas também esteve no Legislativo. Ganhar é uma coisa muito gratificante, porque é em honra à minha família, em honra aos meus colegas, em honra a todas aquelas pessoas que me apoiam e que me ajudam realmente no dia a dia a seguir em frente. O esporte aliado à educação traz inúmeros benefícios para as crianças, como, por exemplo, a melhoria do desempenho em sala de aula. Pensando nisso, estão sendo promovidas oficinas de jiu-jitsu na rede municipal. Os detalhes do projeto foram apresentados em sessão plenária no mês de junho pelo vereador Roberto Gabriel Tozon. O projeto Jiu-Jitsu nas escolas está sendo ofertado de graça em 3 instituições de Passo Fundo. Na tribuna da Câmara, Roberto Gabriel Tozon parabenizou os envolvidos. Conforme o vereador, a arte marcial pode ajudar a melhorar o desenvolvimento pedagógico e social dos pequenos atletas. Eu sou um praticante de jiu-jitsu, voltei a treinar recentemente, fazia 8 anos que eu não entrava no tatame por problema físico, né? Mas pratiquei desde os meus 13, 14 anos de idade, parei, voltei agora, sempre tive muito contato com os professores, com o Roger, principalmente, que vai dar entrevista aqui posteriormente, conheci através dele o Moisés, e eles me apresentaram esse projeto que de imediato assim, me fisgou pela iniciativa deles, né? Propor, né, essa arte marcial, como eu falei, que eu conheço muito bem, e que eu acredito muito nela, nas escolas municipais, atendendo as crianças de 5 até adolescentes de 17 anos, vinculando a frequência, aliás, condicionando, né, o treino deles no jiu-jitsu à frequência em sala de aula, ou seja, você tem que ir na sala de aula, você tem que ter boas notas. Se o aluno não atingir a média da escola nas avaliações, ele fica suspenso de ir aos treinos, ou seja, isso faz com que as crianças desde pequenas aprendam que elas têm direitos, mas elas têm obrigações, elas têm deveres. Os treinos de jiu-jitsu são ministrados pelos professores Roger Ribas e Moisés Amaral. Inicialmente, 50 alunos participam do projeto, que até novembro vai chegar a mais 7 escolas. A gente está fazendo esse trabalho no turno inverso, as crianças que estudam de manhã fazem a aula à tarde, as crianças que fazem a aula à tarde estudam de manhã. Então ajuda muito na autoconfiança, disciplina, na autoestima, ajuda na coordenação motora, a gente desenvolve também em conjunto com os professores, na nota. Quem não está tendo uma nota boa, a gente estimula a ter isso, né, uma nota boa para poder treinar, para poder estar ali integrando também, socializando as crianças também. A atividade é resultado de uma parceria entre o município e a iniciativa privada. Através de um chamamento público, a Prefeitura credenciou os profissionais para o projeto. A princípio foi feito como oficinas, né, de jiu-jitsu, e então foi feito um chamamento da Prefeitura, através da Prefeitura, foi feito chamamento ao qual o vereador Tozon deu total apoio e nos incentivou. E a gente também está fazendo, não só com o apoio da Prefeitura, extra-Prefeitura, a gente também está criando escolas, as diretoras que tiverem interesse estão nos procurando também para a gente ter essa mesma atividade. Antes das oficinas nas escolas, os professores já se dedicavam ao esporte social. No bairro São José, por exemplo, há bastante tempo, crianças carentes já têm acesso ao jiu-jitsu. Eu morava em Santa Catarina, aí vim para cá, para Passo Fundo, por causa do meu filho. E através dele eu comecei de novo o projeto social, onde conheci o professor Roger. E como a gente é competidor e é atleta, eu conversei com ele para a gente poder tocar o projeto junto. Até porque 2 professores que fazem jiu-jitsu
sai bem melhor o projeto, né? Então a gente teve essa ideia. Eu moro na associação no bairro São José, ali mesmo, e comecei a procurar crianças do bairro, que eu vi muitas crianças na rua, e comecei a tocar o projeto, e graças a Deus hoje a gente está com 34 crianças no projeto social. Não tem custo nenhum, né? A gente consegue alimentação, que é frutas e alguns lanches, para dar para as crianças. No momento é terças e quintas, das 9 às 10, das 10 às 11 e às 4 às 5 da tarde. Pelo incentivo ao esporte e ao projeto Jiu-Jitsu nas escolas, o vereador Roberto Gabriel Tozon recebeu um certificado de agradecimento. O jiu-jitsu é uma disciplina, como qualquer outra arte marcial, que prega a solidariedade, o respeito, né, com os colegas, principalmente com o professor. E acho que isso vem num modelo muito próximo ao modelo americano que a gente vê nas universidades e nas escolas, e que eu acredito ser o caminho, você educar as crianças de uma maneira que ela não está se dando conta que aquilo pode ser chato ou é diferente da sala de aula. Você faz uma integração com os professores da sala de aula, com os pais, com os professores, educadores físicos que estão dando a arte marcial, e você passa a acompanhar essas crianças, numa dessas descobrir novos talentos, né? Canalizar a energia delas para coisas boas no contraturno. Então eu acredito de imediato, quando eles me apresentaram o projeto, eu gostei muito. Hoje nós já temos 3 escolas municipais que aderiram, uma escola estadual que aderiu ao projeto. E a tendência, o nosso objetivo é ter no mínimo 10 em 60 dias. Aí. Acredito que vai dar tudo certo. O secretário de Educação aqui comprou o projeto, está ajudando muito. O secretário Giba e o professor Lara também estão ajudando muito no projeto de iniciativa do Moisés e do Roger. E que, sem sombra de dúvida, tem tudo para ser um grande sucesso e servir de exemplo para outros municípios, quem sabe, fazer a mesma coisa. Eu vim da periferia também com o professor Roger, e o jiu-jitsu, na realidade, me salvou, entendeu? Então, o que eu passei, eu não quero que as crianças passem. E graças ao jiu-jitsu, hoje eu tenho minha faculdade, sou formado professor de Educação Física em licenciatura plena, estou fazendo outra. E só de ver as crianças, eu já tive vontade de desistir. Mas, graças a Deus, o vereador Tozon aí, tem outros que estão me apoiando, o professor Roger, o Mal. Então, tem muita gente me apoiando. Então, assim, é muito gratificante entrar no tatame e ver a criançada feliz. Tem criança que chega a chorar para ir não ir embora, para continuar com a aula. Então, como vocês podem ver, eu estou muito emocionado, né? Porque é um sonho meu. E eu não vou desistir por nada, entendeu? Então, é gratificante para mim, é muito. E no próximo bloco você continua acompanhando o que mais foi destaque no mês de junho. Nós já voltamos. Amazônia pelo Brasil. O governo federal reafirma de forma soberana as suas ações de proteção, desenvolvimento sustentável e conservação da Amazônia. O Brasil é exemplo de sustentabilidade. Conservamos 60% de vegetação nativa e 84% da floresta amazônica continuam preservados. A proteção da Amazônia é nosso dever. Estamos trabalhando para combater o desmatamento ilegal e atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Um dos cartões postais de Passo Fundo mais visitados por turistas e amantes do tradicionalismo é a Praça da Cuia. O monumento foi instalado na região central da cidade em 7 de agosto de 1957 e foi um presente de Jânio Quadros, governador de São Paulo, pela passagem do centenário do município. Por iniciativa do vereador Meireles Duarte, em 1995, foi aprovada uma lei que tornou a cuia símbolo oficial de Passo Fundo. A Praça Marechal Floriano, que leva o nome do segundo presidente do Brasil, possui ainda bustos em homenagem a diversas personalidades que fizeram parte da nossa história. Em junho do ano passado, a Câmara de Vereadores recebeu uma visita especial. Cerca de 70 alunos do Colégio Salvatoriano Bom Conselho acompanharam a sessão plenária e conheceram um pouco da rotina do parlamento.
A visita faz parte de uma proposta pedagógica que será desenvolvida ao longo do ano letivo. É o projeto Conhecendo Passo Fundo Tchê, para despertar a cidadania, o respeito e o amor pela cidade. Pensando assim no município como esse primeiro espaço onde a criança se desenvolve, onde vive, né, onde sua família reside, onde muitas vezes a criança nasceu, a gente pensou então fazer esse projeto porque a gente percebe assim, ó, que ninguém ama o que não conhece. Então a gente pensou, não, vamos conhecer o lugar onde nós vivemos para depois ir para o todo, né? E aí eles dão continuidade lá no 4º ano com o estudo lá do Rio Grande do Sul e posteriormente do nosso país. Então o nosso principal objetivo é amar e conhecer o lugar onde a gente reside, onde a gente estabelece as nossas primeiras relações, os nossos primeiros vínculos. Ali estão a escola, a família, os vizinhos, o grupo do CTG, o grupo de musicalização, enfim, né, onde a vida acontece. O cronograma do projeto prevê mais de 10 atividades, além de passeios. E para conhecer um pouco da rotina na política, as crianças estiveram na Câmara Municipal. Depois de estudar em sala de aula, foi a vez de constatar a prática numa sessão plenária. A gente está estudando também o governo do município, né? A gente está vendo vários pontos turísticos, conhecemos já vários pontos turísticos e também faz parte, sim, a gente conhecer como é que acontece a vida no sentido de como é governado o nosso município, né? A gente viu primeiro na parte teórica, mas a gente precisava ver também na prática, principalmente a Câmara Vereadores, porque a gente sabe que os vereadores, sim, são os representantes do povo e aquelas pessoas que estão mais próximas do povo, né? Também juntamente com o prefeito. Então, por isso que a gente pensou em vir aqui para eles verem na prática como isso acontece, como é que a lei, que eles também têm sim que obedecer para a vida deles funcionar lá no bairro deles, lá na casa deles, nos espaços de convivência, como é que a lei também ela é feita, como que ela é pensada. Então aqui a gente está vendo tudo isso com eles. Muito legal. Aprender um pouquinho mais sobre o Passo Fundo. Hoje nós conhecemos as cabines dos vereadores e agora estamos no debate aqui. Tá bem legal, a gente aprendeu muita coisa, além de como é importante ter uma profissão. Vocês conheceram alguns vereadores também já? Sim, já vimos alguns também em pessoal. E eu vi o palhaço Lulu, que eu já desfilei com ele na escola de samba. E para criar uma identidade, o projeto ganhou um mascote que estampou as camisetas de alunos e professores. O gaúcho Leitor da Cecília foi escolhido entre 75 desenhos. Seria muito interessante que isso partisse das famílias. Como as famílias e os seus filhos, nossos estudantes, também veem Passo Fundo. E a gente fez um concurso. Nesse concurso, cada família tinha que pensar com os seus filhos durante um mês, algo que representasse, sim, o nosso projeto Conhecendo Passo Fundo Tchê. As famílias se envolveram muito, vieram desenhos muito significativos, né? Muito, que pena que a gente não consegue realmente retratar todos aqui, mas vieram desenhos maravilhosos e esse, então, foi o escolhido, né? Nós tivemos, assim, uma banca de muitos jurados, não foi apenas uma pequena equipe, para realmente ser o máximo de justo possível e porque foram desenhos muito bons. A gente pensou assim bastante na nossa cidade e daí meu pai teve a ideia de a gente fazer um gaúcho leitor e a minha mãe fazer as coisas saindo de dentro do livro. Daí, como aqui tem a bota, a estátua da literatura, o colégio e a música. A música é por causa do Teixeirinha. E também eu gosto da história do Passo Fundo e eu gosto de história. O objetivo era, sim, envolver família, seja o pequeno grupo ali de casa, como tem gente que envolveu avós, porque os avós conheciam a história de Passo Fundo, nós também trazemos avós, pessoas que já moraram em Passo Fundo muito antigamente, para conversar com as crianças, então está sendo muito bacana e eu acho que as crianças nesse sentido se tornam responsáveis mesmo pelo lugar onde elas moram, né? Porque às vezes a gente acaba não dando essa oportunidade para a criança apenas monitorar
monitorando eles, apenas guiando eles, mas não dando essa possibilidade de eles também serem sujeitos. Então eu acho que eles estão assim, tendo essa prática e essa experiência muito positiva. Também foi no mês de junho que o Poder Legislativo recebeu a visita do campeão do concurso de oratória nas escolas. Nós estamos falando de Micael de Quadros, que aos 13 anos encarou um tema difícil em seu primeiro desafio nos palcos. A 10ª edição do projeto da JCI questionou os jovens oradores sobre como aceitar as diferenças e tratar as pessoas sem máscaras ou estereótipos. Em seu discurso, Michel salientou que precisamos entender que ter uma opinião diferente é bom. Além disso, reforçou que somos todos iguais. Portanto, a opinião está ligada a assuntos como esse tratados anteriormente, pois é a expressão individual sobre essas diferenças. Cabe a você concordar ou discordar. O importante é que sempre haja o respeito, a compreensão e o diálogo, para que assim consiga se entender as diferenças, sem máscaras ou estereótipos, e contribuir para um mundo melhor. Foi com essas e outras frases de impacto que o menino foi consagrado campeão. O discurso foi construído respeitando 3 diferenças: gênero, raça e opinião. Escrever, assim, foi mais fácil do que falar, porque eu já escrevo alguns textos, eu gosto, inclusive, de escrever bastante. Em convenção, falar que foi mais difícil, porque eu sou muito tímido, realmente, e falar para um lugar muito cheio de pessoas me deu nervoso, mas eu segui pensando numa coisa que meu pai havia dito: brinca no palco e seja feliz realmente. E foi o que eu fiz, brinquei, caminhei, me diverti. E como apoiador de projetos educativos, o vereador Leandro Rosso concedeu a Michel um diploma de honra ao mérito. Tu vê um menino de 13 anos, premiadíssimo, num concurso da JCI, né, que é um concurso reconhecido a nível nacional e internacional. Então o Micael para nós hoje foi uma grande alegria, pois uma vitória, né, com 16 escolas do município e região, e mais uma, né, Ana, com temas polêmicos e atuais. Ele soube expressar sua opinião, ele soube nos alertar do nosso dia a dia, do cotidiano. Então o Micael hoje está de parabéns, ele é um orgulho, pois a gente tem um projeto aqui que é pioneiro, piloto, e como eu disse na tribuna, né, quiçá termos mais campeões com 13 anos de idade, como essa grande figura aí, esse grande talento da cidade de Passo Fundo, né? Eu tenho que agradecer a muitas pessoas realmente, porque esse projeto entrou na minha vida pela escola há uns 2 anos atrás, que eu já vinha me preparando e pensando em participar. E esse ano, como eu atingi a idade mínima para entrar, eu me senti realmente preparado e já pensando com esse sonho de realmente ganhar. Como disse uma vez a minha professora Lindamar, de português, a oratória, a comunicação é muito importante na nossa vida, hoje e sempre será, porque as primeiras formas da gente se realmente evoluir foi a comunicação. Então são coisas muito importantes que temos que usar. E ser o campeão, na verdade eu não estava tão esperançoso. Para mim, só de estar participando já era um grande aprendizado, passar da escola para a fase da cidade. E ganhar é uma coisa muito gratificante, porque é em honra à minha família, em honra aos meus colegas, em honra a todas aquelas pessoas que me apoiam e que me ajudam realmente no dia a dia a seguir em frente. O parlamentar falou ainda sobre a importância de incentivar a formação de talentos como Michel. E uma maneira de fazer isso é doando livros para o projeto Gabinete da Leitura. Eu aprendi a ler muito cedo e desde então eu leio muitos livros. E eu acho que os livros são tão importantes na nossa vida pelo fato de eles modificarem o mundo e o futuro realmente. Porque você aprende palavras novas, aprende muitas vezes mundos novos, aflora a sua imaginação, e também foi isso que me ajudou na escrita. Eu fiquei muito feliz hoje, Ana Paula, pois assim, você vê um talento assim tão jovem, sabe? Então nos inspira mais, através do Gabinete da Leitura, levar incentivo à leitura, formando novos campeões. O Gabinete da Leitura é uma marca da 17ª legislatura e já está colhendo frutos. Então aqui está um exemplo, né? Um jovem, uma criança, digamos assim, premiadíssima, com uma mente de um adulto, né?
E o Jornal da Câmara desta quinta-feira está chegando ao fim. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até a nossa próxima edição.